Graça e paz, igreja, amém? Quem aqui está cansado, diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 14. Josué 14. Versículo 6 ao 11. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo do Quenezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus, por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado em vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater a guerra e para fazer o que for preciso. Amém? Eu gostaria de ler novamente o versículo 9, que diz assim: naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Senhor, caia por terra, Pai querido, todo impedimento, Deus, toda distração, toda seta inflamada do maligno, Senhor, contra as nossas mentes e os nossos corações. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade do nosso meio. Pai querido, que a tua palavra venha nos transformar. Pai querido, em nome de Jesus, que o poder da tua palavra tenha acesso à nossa mente, aos nossos corações, a todo o nosso entendimento. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, eu gostaria de Diaconisa Tayla. Eu vou perguntar assim: Deus é bom. Deus é, Felipe, amor. Deus é, Célia, fiel. Glória a Deus. E se eu for perguntando, né? Vamos falar: Deus é paz, Deus é justiça, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Todas essas qualidades são atributos de Deus. Né? O que é um atributo? É uma característica, é aquilo que a pessoa realmente é. E Deus, ele tem vários atributos. E um deles que eu gostaria de falar hoje, né, é o que a nossa irmã Célia falou aqui: a fidelidade de Deus. Todos aqui já ouviram falar, né? Ai, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando Deus me trouxe essa palavra, veio muito forte no meu coração como Deus, ele é fiel, independente de nós, independente de mim, independente de você, independente das nossas limitações. Quando o Senhor, ele faz uma promessa, ele cumpre. E nós vamos aprender
mais para frente, né, sobre essa fidelidade de Deus. O que é a fidelidade? Ela é constância nos compromissos assumidos, ou seja, quando eu assumo um compromisso, quando eu tenho constância com aquilo, eu tenho uma fidelidade. E eu aprendo que Deus, Ele é fiel, porque Ele é constante em fazer aquilo que Ele nos promete. Amém? Eu gostaria de ler algumas passagens aqui sobre a fidelidade de Deus. Então, vamos lá. Salmo 119. Se vocês quiserem, podem acompanhar aqui no telão, tá? Para ficar mais... Salmo 119, 89 ao 91. Amém? Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocastes a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Agora vamos lá, Deuteronômio 7:9. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deuteronômio 32:4. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo, e em tudo o que Ele faz, Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Números 23:19. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. E para finalizar, 2 Timóteo 2, 11 e 13. 11 ao 13. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Amém? Todas essas passagens falam um pouco sobre a fidelidade de Deus, sobre um atributo do nosso Deus. Que Ele permanece fiel, independente de nós, como eu falei. Ele permanece fiel, independente de como nós estamos, de como nós agimos e de como nós nos posicionamos. E talvez, aqui como essa passagem que nós lemos sobre Josué, ele passou 45 anos esperando uma promessa se cumprir. Mas o que é uma promessa? É um compromisso firmado. Promessa é tudo aquilo, quando Deus lança a palavra dele que Ele vai fazer algo, Ele lança uma promessa. E de acordo com essa promessa lançada, nós recebemos uma promessa e esperamos que essa promessa venha se cumprir. O que eu e você, desde quando, muitos aqui já receberam promessa desde o ventre da mãe. Nossa, né? Deus falou com a minha mãe quando estava me gerando, me fez uma promessa que eu seria servo do Senhor, filho amado de Deus, que eu seria um profeta, que eu seria uma missionária. O Senhor falou comigo desde o ventre. Muitos de nós recebemos uma promessa vinda da parte de Deus desde a nossa geração. Alguns, quando vocês nasceram, quando cresceram. Outros, quando vocês estiveram grandes. Josué recebeu uma promessa vinda da parte de Deus com 40 anos. Com 40 anos, Josué recebe uma promessa vinda da parte de Deus. E aí eu quero perguntar para você,
como é que estava o povo de Israel naquele tempo. Nós sabemos que o povo foi escravizado por muito tempo. E de repente, o Senhor, ele viu a aflição daquele povo. O Senhor, ele viu que aquele povo estava sofrendo, estava sendo escravizado. Um povo que era escolhido, que foi chamado pelo Senhor para ser o quê? O povo de Deus, representante de Deus, nação santa do Senhor. De repente, eles estavam o quê? Sendo escravizados. E o povo começa a clamar. E o Senhor levanta um líder, um libertador. O Senhor envia Moisés para quê? Para libertar aquele povo. E o povo recebe Moisés com a esperança de ser liberto. A palavra do Senhor diz que houve um processo dessa libertação. Não foi da noite para o dia, mas existia uma promessa que eles seriam livres. Deus prometeu que iria libertar aquele povo. E de repente, Deus usa Moisés e Moisés começa a ser usado por Deus para o quê? Para falar com o faraó. Moisés começa a ser usado pelo Senhor para mostrar os milagres de Deus. Ele é boca de Deus naquela nação. E de repente, o povo começa a ver o agir de Deus. Aquele povo começa a ver os sinais. O Senhor manda as pragas, o Senhor liberta o povo, endurece o coração de Faraó, depois o Faraó deixa eles ir, de repente não deixa mais, e eles vê tudo isso. Eu me coloco no lugar, quantos sinais Deus mostrou ali para aquele povo que Deus era com eles. Mas mesmo assim, a palavra relata que mesmo após a saída do Egito, mesmo após ter atravessado o Mar Vermelho, mesmo após o povo ter experimentado dos milagres de Deus, eles murmuraram, eles reclamavam, eles estavam insatisfeitos pelo que eles estavam passando. E a palavra fala mais o quê? Que eles murmuraram. Deus manda uma nuvem durante o dia para proteger eles. Eles reclamavam. Deus manda a coluna de fogo à noite. Eles continuaram a murmurar. Deus manda o maná. Eles reclamam porque estão enjoados de comer o pão do céu. Eles querem carne. E Deus manda as carnes para aquele povo. E aí, você acha que eles pararam de reclamar? Não. Continuaram reclamando, continuaram murmurando, diariamente provando os milagres de Deus, diariamente vendo a provisão do Senhor, o povo continuava a murmurar, o povo continuava a reclamar. De repente, Deus dá uma ordem para Moisés, para eles irem o quê? Separar um de cada tribo e mandar para espiar a terra prometida. Chegam 10 homens, sobem e de repente 8 vêm com uma visão totalmente desastrosa. Nós vimos a terra prometida, realmente mana leite e mel, lá a terra é boa, porém tem muito gigante. Não, e a palavra fala que eles descem e contaminam todo o povo. Eles começam a contaminar as pessoas com a visão que eles tiveram daquela terra. E a palavra fala que só 2, apenas 2, chegaram de lá e falavam assim, não, tem gigante, mas a terra é boa. Tem gigante, mas Deus prometeu que seria nossa. Tem gigante, mas o Senhor já entregou nas nossas mãos e nós vamos derrotá-lo. Olha a diferença de quando a gente está debaixo da presença, debaixo de uma intimidade com Deus, o que tem lá fora não nos atinge. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Josué disse isso, Caleb disse isso. O Senhor nos prometeu, Deus vai nos entregar essa terra. E a palavra do Senhor diz que aqueles 8 espias, quando eles descem, eles começam a contaminar o povo e o Senhor se ira com isso. Porque o povo, ao invés de olhar para aquela terra prometida e falar, o Senhor nos entregou, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos tirou do Egito, eles começam a murmurar. A palavra do Senhor diz o quê? Que Caleb trouxe a resposta que ele sentia no coração. E a primeira coisa que eu aprendo com Caleb aqui,
Ele trouxe algo que estava dentro do coração dele. Isso é importante porque quando Deus te faz uma promessa, quando Deus te fez uma promessa, como é que estava o seu coração quando você recebeu essa promessa? Muitas vezes, quando a gente recebe uma promessa, a gente fica feliz. E a gente recebe, e eu tomo posse, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, e se eu perguntar para você, 45 anos depois, como é que está o seu coração? Diante do que aquilo que Deus prometeu para você. Será que eu e você hoje estamos dispostos a pagar um preço de 45 anos para esperar? Detalhe, como Caleb disse, com a mesma força, com a mesma motivação, com a mesma alegria e confiança no Senhor quando ele recebeu aquela promessa. Outra coisa, Caleb, ele nunca perdeu a visão da promessa. Mesmo passando 45 anos, Caleb, ele não tirou os olhos da promessa de Deus. Nada que ele passasse no deserto fazia ele esquecer que Deus prometeu Canaã para eles. Que Deus havia feito uma promessa. Independente do tempo que passou, Caleb, ele nunca se esqueceu que Deus tinha feito uma promessa para ele. Caleb, ele não perde a visão da promessa. E muitas vezes o que acontece hoje? Deus faz uma promessa para mim e para você, e de repente, diante de uma dificuldade, diante da minha realidade, o que eu faço? Mas eu estou muito velha. Eu estou muito velho. Mas já passou meu tempo. Nossa, Deus prometeu que eu ia fazer isso, mas mas já passou. Será que passou? Nós vamos aprender mais para frente um pouquinho sobre esse processo. Outra coisa que dá para mim e para você aprender: não ande com pessoas pessimistas. Não ande com pessoas que não têm a mesma visão que você. Não ande com pessoas que quando você compartilha a palavra de Deus, ela fala: mas isso aí não é para você. Não, mas seu marido converter? Não, mas do jeito que ele bebe, mas do jeito que ele fuma, mas do jeito que ele faz. E de repente, muitas vezes, eu recebi a promessa, mas eu estou deixando outras pessoas contaminar a minha visão. Caleb, você imagina, gente, Caleb, ele estava praticamente sozinho no meio de tantas pessoas. E ele conseguiu permanecer com uma visão na promessa sem ser contaminado. Mesmo 8 tribos contaminadas, ele falou: não, eu continuo com a minha visão, com a visão que o Senhor me deu, com a promessa que o Senhor me deu, porque o Senhor prometeu. E a palavra do Senhor, ele fala o quê? Eu quero perguntar para você, quais são as promessas que Deus já te fez? Aí você vai puxar aí na sua mente. Deus já fez promessa para a sua vida pessoal, para o seu ministério? Deus já fez promessas sobre a sua família, sobre a sua casa? Deus já fez promessas sobre a sua vida profissional, sobre os seus sonhos? Você consegue lembrar de quando Deus te chamou, de quando Deus prometeu que você seria grande, que você seria mãe, pai de multidões? Você consegue se lembrar as promessas que o Senhor te fez quando você era pequena, as experiências que Deus teve com você, que Deus prometeu que você ainda experimentaria coisas maiores? Será que a gente consegue nessa noite lembrar? Ou será que essa noite assim, nossa, eu não lembro. Será que Deus fez promessa para mim? Aí eu vou falar: Deus fez. E se você não se lembra do que Deus te prometeu, é só você orar e pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revela. A palavra do Senhor fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todas as promessas que o Senhor liberou sobre a vida, sobre a nação de Israel, sobre os gentios, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, todas essas promessas alcançam a minha vida hoje. Eu preciso tomar posse das promessas que o Senhor fez para mim. Mas existem promessas que Deus faz muito particular, é muito pessoal. E o Senhor nessa noite quer dizer para você que Ele não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Não importa do tempo que passou, o Senhor não se esqueceu do que Ele te prometeu, em nome de Jesus. E aí outra pergunta que eu vou perguntar agora: há quanto tempo Deus fez essa promessa? Tem muito tempo, será? A palavra fala que Deus prometeu a Caleb que estaria na terra prometida, mesmo ele estando no deserto.
Quando Deus fez uma promessa para Caleb, Caleb não estava vendo a terra prometida. Caleb estava no deserto. Caleb, ele acreditou naquilo que ele não viu. Caleb, ele decidiu acreditar naquilo que os olhos dele não estavam contemplando. Mas quanto tempo que já tem? Quanto tempo Deus fez essa promessa para mim e para você? Tem 1 ano? Tem 2 anos? Tem 10 anos? Tem 30 anos? 45 anos? Pergunta para o Senhor, Senhor, qual é a promessa que o Senhor quer trazer à minha memória nessa noite? De tudo aquilo que o Senhor já fez para mim. Qual é a promessa que o Senhor me fez? O que o Senhor me separou? Traga a minha memória e o Senhor vai te dar a resposta em nome de Jesus. E voltando em falar sobre fidelidade com Deus. Você sabe o que é a fidelidade de Deus? É mesmo a gente andando errado, é mesmo a gente pecando, é mesmo a gente, sabe, falhando. É a graça de Deus nos alcançar todos os dias, isso é fidelidade. É mesmo eu falando mal dos meus pastores, eu não concordando com as situações, o Senhor ainda ter misericórdia da minha vida. Isso é fidelidade. Mas o Senhor, Ele não tem fidelidade comigo. Ele tem fidelidade com o que Ele falou, com o que Ele prometeu. E a gente precisa entender que o Senhor não está condicionado a mim, mas Ele está condicionado à palavra dEle. Se a gente entendesse que a palavra do Senhor é poderosa, suficiente, que não depende de mim para ser realizado, eu viveria muito mais feliz e muito mais com fé naquilo que Ele fala. A gente vem nos cultos, Deus dá uma palavra. A gente vem em uma oração, Deus dá uma palavra. A gente vem no encontro de mulheres, Deus dá uma palavra. E por que eu saio daqui da mesma forma que eu entrei? Por que eu saio daqui, eu recebo a palavra, quando eu saio dessa porta, ai, mas os meus problemas, ai, mas as minhas dificuldades, ai, mas o meu mais isso, mais aquilo. A gente deixa essa palavra se perder. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar. E eu preciso tomar posse e entender que é poderosa demais. É como se a gente pudesse sair daqui, né, cheio de superpoderes, e a gente chega ali na porta, a gente fala, não, deixa eu ir lá para a minha vida, para a minha realidade, que eu vou lutar da minha forma. E a gente deixa o poder da palavra de Deus ficar. E a gente precisa o quê? Entender que o Senhor, Ele tem pressa. Ele tem pressa em fazer, mas a gente precisa se posicionar. Outra coisa. Sabe qual que é o problema que faz a gente não acreditar na fidelidade de Deus? É porque muitas vezes a gente acha que Deus é o nosso pai e a nossa mãe que prometeu para nós e não cumpriu. Aí a gente acha que Deus é aquele patrão que fez aquela proposta maravilhosa. Você aceitou e quando você aceita, Ele não cumpre. Muitas vezes a gente acha que Deus é os nossos filhos, são amigos que prometem uma mudança, uma obediência e não acontece. Ou muitas vezes a gente acha que Deus é como eu e como você, que a gente promete as coisas e a gente falha e a gente não cumpre. A gente tem se esquecido das promessas de Deus. A gente tem se esquecido daquilo que Deus trouxe na nossa vida. Aquilo que nós realmente nos perdemos. Por quê? Porque a gente acha que Deus somos nós. Nós achamos que Deus é falho como eu e como você. E a palavra diz que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. E a gente tem que se alegrar, falar, Senhor, obrigada pela tua fidelidade. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra, ela tem o poder de transformar a minha vida. A gente deveria sair daqui, Senhor, obrigada, porque não depende de mim, não depende da minha capacidade, mas a tua palavra, ela tem o poder, Senhor, de transformar a minha vida por completo. É assim que a gente tem que sair daqui do culto. É assim que a gente tem que sair quando o irmão profetiza sobre nós. Eu recebo porque a palavra de Deus me garante que isso vai acontecer na minha vida. Eu preciso entender que o Senhor, Ele tem pressa em fazer a gente o que mais que vencedores. Às vezes parece que a gente é uma igreja que a gente ouve a palavra e a gente sai daqui da mesma forma.
A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. E eu tomo posse nessa noite, meu irmão, tomo posse da palavra do Senhor. Se a gente entender esse poder que a gente tem, essa autoridade que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente vai mudar o cenário lá fora. A gente vai mudar o cenário na nossa casa, a gente muda o cenário no nosso serviço, a gente muda o cenário na nossa família. Numa situação de enfermidade, a gente sai daqui cheio e fala assim: Senhor, a tua palavra ela tem o poder. E o Senhor prometeu para mim, se o Senhor prometeu, o Senhor garante. Aleluia! O nosso medo, o nosso problema é achar que o Senhor, Ele tem alguma dificuldade em entregar aquilo que Ele prometeu. O nosso problema é achar que o Senhor, não, Deus esqueceu da minha promessa. Deus esqueceu daquilo que Ele me prometeu. Deus esqueceu que Ele me prometeu restauração. Deus esqueceu que Ele prometeu a cura. Porque faz muito tempo eu lutando contra essa enfermidade. Porque faz muito tempo que eu estou orando por um casamento. Ou pela restauração de um casamento. E muitas vezes eu acho que o Senhor se esqueceu. Mas meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor nunca se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. O Senhor, Ele nunca se esqueceu de uma palavra que Ele liberou sobre a sua vida. O Senhor nunca se esqueceu de quando Ele te chamou e para que Ele te chamou neste lugar. O Senhor nunca se esqueceu por que Ele te levantou quando você estava caído. O Senhor nunca se esqueceu. Mas nessa noite o Senhor quer te trazer a memória de todas as vezes, de todos os dias que você chorou, que você não entendeu. Mas existe um tempo para que a promessa se cumpra. O tempo, ele é um instrumento para nos aperfeiçoar. O tempo é um instrumento para Deus sondar as nossas motivações. O tempo é um instrumento para que o Senhor olhe em nós e veja se realmente a gente está fiel, se a gente vai caminhar na palavra, alinhado. Porque aquele povo, eles tinham tudo isso, eles viram todo esse milagre, mas dentro do coração deles havia murmuração. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele quer entregar a terra prometida, Ele quer entregar a nossa promessa, mas não é de qualquer jeito que a gente vai acessar a terra prometida. A palavra fala que foram morrendo um a um, toda a geração de murmuradores morreram, não entrou. Ninguém entrou. Quem questionava, continua questionando aí, irmão. Continua murmurando, continua confrontando o Senhor, continua questionando a Deus, o porquê que isso está acontecendo, porque eu não concordo. Continua, que se a gente continuar nessa situação, a gente não vai ver a terra prometida. Mas Luz, você acabou de falar que o Senhor promete, que Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Se você não entrar na terra prometida, se o Senhor prometeu a você, a sua descendência entra, mas você não. A nossa descendência pode acessar a terra prometida, mas eu não. A descendência daquele povo entrou, mas aquela geração de murmuradores ficou. Então eu tenho promessa, o Senhor me fez promessa, eu estou passando pelo processo do tempo, Deus está sondando o meu coração, Deus está sondando as motivações do meu coração, Deus está sondando a minha fidelidade. Como é que eu estou nesse caminho, nesse processo? E se esse processo, ele determina se você entra ou não na terra prometida. É esse processo que vai dizer, olha, Elô, você está apta. Você pode receber agora. Passou no teste, em nome de Jesus. Luz Griele, passou no teste. Esperou com paciência, foi fiel, não reclamou, não murmurou. Estava em obediência ao Senhor. Aos mandamentos do Senhor, você vai entrar na terra prometida. E eu preciso entender, meu irmão, que não é de qualquer jeito. E às vezes a gente fala, mas Deus é fiel, Deus fez uma promessa e eu vou ficar aqui. Não é de qualquer jeito. E se a gente não entender que a gente precisa se reposicionar para a gente receber a promessa, meu irmão, a gente vai ficar pelo meio do caminho. Eu acredito que não é isso que nem Deus quer para nós. Deus não quer que ninguém fique pelo meio do caminho. Deus não quer que a gente fique pelo deserto. O Senhor quer nos levar na terra que mana leite e mel. O Senhor quer nos levar realmente a desfrutar daquilo que Ele nos prometeu.
Mas para isso, a gente precisa fazer uma reflexão. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou fraco? Eu vou pedir ajuda. Estou desanimado? Eu vou pedir ajuda. Nossa, eu estou murmurando demais. Vou pedir ajuda também. Vou orar, vou jejuar. Minha boca está falando coisas que não provém de Deus. Estou falando muito do meu irmão. Vou orar, vou pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. E às vezes a gente quer acessar o paraíso, a gente quer acessar as bênçãos, a gente quer acessar as promessas, mas a gente continua falando mal do irmão. Mas a gente continua questionando ao Senhor. A gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente acha que Deus tem os queridinhos, porque o irmão ali sempre testemunha de bênção e eu não. E às vezes eu estou achando que Deus está demorando, mas na verdade Deus está olhando para você e para mim está falando assim: olha, meu filho, enquanto você não entender que não vai ser desse jeito que você vai entrar na terra prometida, você vai ficar aí mais um pouquinho. Não era essa situação de Caleb, porque a palavra fala que Caleb, ele creu, e que ele continuou, que ele seguiu ao Senhor, que ele serviu ao Senhor, mas existia um tempo que Deus precisava tratar Caleb. Existe um tempo. 45 anos, meu irmão, não é 40 dias. Você imagina eu e você lutando por uma causa, por uma bênção, esperando 45 anos. Será que como Caleb, eu posso dizer assim: Senhor, o Senhor me deu uma promessa há 45 anos atrás, mas eu estou com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, com o mesmo vigor. Será que eu posso olhar para o Senhor e falar: Deus, pode me deixar 45 anos esperando? Quem teria coragem de fazer essa oração aí? Levanta a mão aí que eu quero ver. 45 anos. Talvez um vai falar: meu Deus, eu não sei nem se 45 anos eu vou estar vivo ainda, né? Alguns podem até pensar. Vai estar vivo em nome de Jesus, meus irmãos. Vocês vão receber em nome de Jesus. E aqui eu aprendo uma coisa. Deus já te fez promessas. Mas como eu estou hoje, determina se eu morrerei no deserto ou se eu pisarei na terra prometida. Como eu estou hoje, vai determinar se eu vou morrer no deserto ou se eu vou pisar na terra prometida. Você não pode ser prisioneiro das circunstâncias. Você precisa ser o quê? Aliançado no processo. Você não pode ser prisioneiro da situação que você vive hoje, mas você precisa ser aliançado ao processo. Você precisa entender: Senhor, se eu não estou preparado ainda para receber isso, me prepara, me mostra. Qual é a área da minha vida que eu preciso ser preparado? Porque talvez, meu irmão, se Deus entregar aquilo que você quer, aquilo que Ele te prometeu hoje, você sai da presença do Senhor, eu saio da presença do Senhor. Talvez se Deus fizer tudo da forma que você queira hoje, talvez domingo que vem você não esteja aqui nesse culto, porque você não vai ter tempo, você vai ter outras coisas para fazer. O Senhor, Ele nos conhece de uma forma que ninguém conhece. Então que nós possamos olhar para o Senhor nessa noite e falar: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor fez promessas para mim, para minha casa. Eu sei que eu tenho orado, Senhor, eu tenho buscado. Eu sei, Senhor, que está demorando, mas, Senhor, vai ser no seu tempo. Vai ser da sua forma, vai ser do teu jeito. Quando o Senhor olhar em mim e ver que eu estou pronta, eu quero receber a terra prometida. E outra coisa também, o tempo, ele não limita o nosso Deus. Não acha você porque já passou 1 ano, porque já passou 2 anos, porque já passou 3 anos, porque aos seus olhos já está muito tempo se passado. Isso não limita Deus. Se o Senhor quiser, Ele te entrega agora. Se o Senhor quiser, Ele abre a boca, Ele dá uma palavra e os anjos dEle vêm nos servir. Se o Senhor quiser, Ele transforma tudo, Ele não depende de nós. Então não olhe para o tempo e fale: Deus se esqueceu, já tem muito tempo, eu acho que isso não é para mim. O tempo não limita o nosso Deus. O Senhor não tem problema com o tempo, o Senhor não tem problema com a quantidade, o Senhor não tem problema com a minha e com a sua realidade. O Senhor, Ele tem poder de transformar. E é isso que a gente precisa entender.
Existe uma promessa física, existe uma promessa de cura, existe uma promessa de libertação, existe uma promessa de restauração, existem promessas, mas existe uma promessa maior que tudo isso. A promessa que o Senhor nos fez é que Ele vai voltar para nos buscar. Existe uma promessa que o Senhor fez para nós, queridos, que eu vou falar. Essa promessa o nosso coração tem que ansiar todos os dias. Ele vai voltar. Ele vai voltar porque tudo isso que eu passo não vai se comparar com aquilo que vai ser revelado, com a glória que tem para ser revelada. Não importa o que aconteça aqui, Senhor, se eu precisar passar 45 anos para entrar na terra prometida, para mim ir para Nova Jerusalém, para mim se encontrar com o Senhor, eu vou esperar. Será que a gente tem esperado no Senhor, buscado no Senhor pela volta dEle? Porque isso é uma promessa que Deus nos fez. A promessa da salvação, a promessa que Ele iria nos buscar a sua noiva. Como que nós temos buscado ao Senhor? Ou nós temos buscado, querendo que Deus resolva os nossos problemas, as nossas causas, mas existe uma promessa maior. E é sobre essa promessa que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite. O Senhor, Ele não está preocupado com o que você tem. O Senhor, Ele está preocupado com quem você é, com quem eu sou. Porque Ele sabe que se Ele voltar hoje, será quem que iria subir com Ele? Será que eu iria subir com o Senhor? O Senhor não está preocupado com o tempo, Ele está preocupado como nós estamos durante essa espera. Então que nós nessa noite possamos parar e pensar, Senhor, existem promessas. Existem muitas promessas que o Senhor fez na minha vida, mas a promessa que eu quero almejar, Senhor, é a Tua volta. A promessa que eu quero buscar, Senhor, é que quando o Senhor vir para nos buscar, para onde o Senhor vai nos levar, não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Será o quê? Será um lugar que o Senhor tem preparado de paz, de alegria, de gozo. Onde lá não vai ter boleto que vai vencer dia 10, nem dia 5, nem dia 20. Meu Deus, que sonho! É verdade. Meu irmão, a gente precisa ansiar pelas coisas celestiais. Não importa se eu for viver 100 anos nessa terra, não se compara à promessa que o Senhor fez para nós na eternidade. Que nós possamos nessa noite se preocupar, Senhor. Eu quero estar preparado para as minhas promessas físicas, para que eu não destrua tudo, para que eu não coloque tudo a perder. E eu quero estar preparado para as promessas espirituais que o Senhor tem para mim. Eu quero estar posicionada espiritualmente e quero receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Pai querido, que as coisas espirituais, elas possam pesar na minha vida muito mais do que as coisas materiais. Porque a palavra diz o quê? Busca primeiro o reino, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Busca o reino, busca a justiça de Deus, busca a santidade em Deus, busca a intimidade em Deus, e Deus vai acrescentar. Porque quando a gente tem uma vida de intimidade com o Senhor, a gente não anda de qualquer jeito, a gente não fala de qualquer jeito. A gente não julga, a gente não aponta, a gente não murmura. E aí eu vou estar o quê? Posicionado para receber todas as outras bênçãos, todas as outras promessas. O problema é que eu, como aqueles 8 espias, eu vou lá, olho a realidade daquela terra e volto. Ah, não. Deus, eu acho que se enganou, porque essa promessa não é para mim. E nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite orar e falar, Senhor, venha sobre nós, venha sobre mim. Eu quero, Senhor, viver as Tuas promessas. A palavra do Senhor diz o quê? Que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nada que o Senhor prometeu, nada que o Senhor projetou para mim, para a sua vida pode ser frustrado. Eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que nessa noite a gente possa se posicionar. Que nessa noite a gente possa entregar ao Senhor a nossa verdadeira adoração, a nossa confiança. E falar, Deus, não importa o tempo. Senhor, já passou 10 anos, já passou 15. Pai, mas eu não estou aqui, Senhor, não é pelo tempo, não é pela promessa, mas é pelo Senhor.
Caleb, ele continuou seguindo a Deus, não foi por causa de uma promessa, foi pela vida de intimidade que Caleb tinha com Deus. Porque, meu irmão, ficar 45 anos esperando alguma coisa de alguém que você não tem intimidade, que você não confia, é impossível. Caleb, ele decidiu ter uma vida em Deus e esperar no Senhor. É isso que a gente precisa, esperar em Deus. Acalme seu coração. Acalme o seu coração. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai se cumprir em nome de Jesus. E nessa noite, vocês podem se levantar, nós vamos orar. O Senhor quer trazer à sua memória o que foi que Ele te prometeu.